Blood Tricks. Aqui no canal eu trouxe pra vocês a história de duas versões alternativas do Ben 10, a Carne Tricks e a Shake Tricks. E desde então vocês me pedem em todo lugar um vídeo sobre Blood Tricks. Como essas três AUs foram as que mais ficaram populares entre os fãs do tema, meio que eu fiquei devendo esse vídeo pra vocês. Mas agora eu vou matar esse verme. Como o canal aqui não é focado em nenhum assunto em específico, muito menos em Ben 10, eu decidi demorar um pouco pra trazer essa terceira parte, mas ela enfim tá aqui. Então meus amigos, Blood Tricks, a versão carnal do Omnitrix. Opa, se tu quiser apoiar o canal de uma forma mais direta, dá uma olhada na minha coleção na loja, o link tá sempre aí na descrição. Como em todas as versões alternativas do Omnitrix, essa aqui também tem uma origem para a confecção do relógio. Antes da gente entrar de fato na história, eu preciso pontuar uma coisa. Esse é o perfil que criou essa AU. Ele assumidamente criou essa AU baseada em Carne Tricks. E se vocês querem saber, a maioria das AUs famosas de Ben 10 foram baseadas em Carne Tricks. Enfim, vamos pra história. Nesse universo alternativo de Ben 10, Vilgax e Azimuth são amigos. A série não deixa isso explícito, mas o que dá a entender é que os dois estavam confeccionando o Omnitrix juntos, sendo o Azimuth a cabeça principal do projeto. A ideia é que essa criação fosse o que a gente já vê lá no desenho original. Uma arma que iria auxiliar um herói a defender o universo de toda e qualquer ameaça com o DNA de múltiplos aliens. Mas, bem, não foi bem isso que aconteceu aqui. Em Carne Tricks, o Azimuth se via como uma raça superior. Com isso, o objetivo dele é usar a sua criação como uma arma contra as demais vidas do universo. Em Blood Tricks, isso também acontece. Só que o deturpado da vez é o Vilgax, uma vez que ele queria exterminar todas as raças, exceto a dele e a do Azimuth. Isso porque ele via a raça dele e a do Azimuth como algo superior. Bem errado essas ideias aí. O plano dele era capturar o máximo de DNAs possível, colocar no relógio e usar o relógio para poder fazer o seu próprio extermínio. E quando o Azimuth descobriu isso, já era tarde demais. Os aliens já estavam no protótipo do relógio. A única coisa que ele podia fazer era sabotar o relógio. E assim ele faz. Ele infecta o DNA de cada alien do relógio com uma toxina que seria prejudicial somente para a pessoa que estivesse usando o relógio. No caso, o nosso querido Vilgax. Quando ele descobre isso, ele mata o Azimuth. E da forma mais sádica possível, ele usa da carne do Azimuth para fazer o seu protótipo de relógio. Ele junta a carne do Azimuth, a carne de todos os aliens que ele matou para pegar o DNA e materiais de um protótipo antigo de outro relógio. Ele usa tudo isso na confecção do Blood Tricks. Mas por que ele teria usado a carne de seres vivos para confeccionar o relógio? Simples, fazendo isso, o relógio seria um ser vivo e pensante. E assim nasce Blood Tricks. O Blood Tricks funciona de uma forma parecida com o Venom. Ele não se torna uma extensão do usuário que o controla. O usuário se torna uma extensão para o relógio. Isso porque a pessoa que o usa fica mais magra e agressiva. Magra de fome e agressiva de fome. O relógio se prende à pessoa. Dali pra frente, o dever do hospedeiro se torna comer carne. Tudo para poder saciar a fome do relógio e seja lá qual entidade que o possui. A ideia do Vilgax era mandar esse relógio pra Terra, já que aqui a gente tem uma grande concentração de carne e sangue. Ele achava que o relógio iria dizimar a raça humana e depois iria pra outro planeta dizimar outra raça. Esse era o plano dele, mas o erro do Vilgax foi achar que esse relógio faria exatamente o que ele quer. Enquanto ele fazia a cápsula que comportaria o relógio em direção à Terra, ele ouviu de dentro do relógio grunhidos de dor ou algo do tipo. Era como se o DNA dos aliens que ele aprisionou ali dentro ainda estivessem vivos ou conscientes, como se eles ainda suplicassem por ajuda. E essa não foi a coisa que mais assustou o Vilgax. Isso porque logo após ele ouvir isso, do meio do relógio um olho apareceu, como se estivesse olhando diretamente pra ele. Depois de ver isso, ele praticamente fala: "Pra mim já deu". Ele termina a cápsula que levaria o relógio pra Terra e vai dormir. Durante o sono, ele é visitado por uma forma estranha que saiu de dentro do relógio. Ela não era humanoide nem nada do tipo. O que o Vilgax viu foi o vazio em forma de criatura, e essa coisa sussurrava o nome do Vilgax. Nessa hora, o Vilgax decidiu que eu vou mandar esse negócio pra Terra aí e já era. Ele projeta a cápsula com o relógio pra ir pra Terra, e na hora que ele vai preparar o percurso, Vilgax foi empalado com um golpe na cabeça. Mas estando morto ou não, o plano dele começa agora. Nesse meio tempo, o menino mais azarado do mundo tava dando um rolê numa mata. Adivinha quem era? Chaves do 8, Ben Tennyson. Assim como no desenho original, o Ben vai caminhando em direção à coisa que caiu do céu. E quando ele finalmente chega no lugar, ele se depara com um estranho artefato. Era um objeto que claramente era feito de carne, pulsando e olhando pra ele. Eventualmente o relógio se grudou no Ben. E aquele olho que parecia uma coisa estranha se tornou algo que o Ben não hesitaria em tocar. E isso se tornou o grande erro da sua vida. Assim como no seriado original, o primeiro alien que o Ben
também se transforma é o Chama, mas aqui ele tem o plus em sentir o seu corpo queimando durante a metamorfose, e como o relógio possui um fator de cura próprio, a sua carne, músculos e ossos continuam se regenerando. O Ben basicamente se transforma numa gasolina para aquela chama que nunca se apagaria. Durante esse desespero, o Ben sai correndo procurando alguma fonte d'água para apagar o fogo do seu corpo. Que frase mais estranha. Nessa correria procurando pela água, que era algo que o Ben almejava, ele acaba achando algo que o relógio almejava. Ben se depara com um acampamento cheio de pessoas, e nessa hora o relógio toma conta do corpo do Ben. Enquanto o Chama sai correndo para saciar sua fome, comendo o máximo de campistas possíveis, ele sem querer acaba iniciando um incêndio naquela floresta inteira. Ele consegue saciar sua fome? Mais ou menos. O que acontece aqui é algo extremamente gráfico, mas vamos dizer que sim, ele conseguiu. Em meio a essa muvuca que estava acontecendo, o relógio descarrega e o Ben toma conta do seu corpo de novo. Desesperado, ele sai correndo de lá em direção ao trailer do Vomax. E bom, o trailer já estava consumido por chamas também. Felizmente, nem a Gwen e nem o Max estavam lá dentro. Com isso, o Ben de novo sai correndo para dentro daquela mata em chamas. Ele faz isso na esperança de achar qualquer um dos dois. Só que nessa, ele acaba encontrando diversos policiais que estavam falando com alguns campistas sobre um incêndio que aconteceu misteriosamente. Até que uma das pessoas vê o reflexo daquela destruição nos olhos do Ben. Ele de novo sai correndo daquele lugar, mas dessa vez com vários policiais atrás dele. A polícia queria saber o que aquele menino escondia. Sem ter muito pra onde fugir, o Ben decide tentar usar o relógio a seu favor dessa vez. Dessa vez, ele acaba se transformando no besta. E pra se proteger, ele termina com a vida de todos os policiais. Depois de muito fugir, o Ben chega em uma cidade vizinha, onde ele finalmente encontra uma chance de talvez tentar fazer algo certo. E pela primeira vez, ele tem êxito nisso. Coincidentemente, havia um prédio em chamas ali perto. Nesse universo é bem comum as coisas pegarem fogo. Com isso, ele se transforma novamente. O relógio determina que ele vire o XRL8, e de lá de dentro ele consegue encontrar duas crianças e traz elas pra fora em segurança. E quando a mãe das mesmas vai agradecer ao seu herói pelo que ele fez, ele já tinha fugido de lá. O Ben sabia que não podia ficar muito tempo em metamorfose perto de tanto sangue e carne. Se ele fizesse isso, o relógio poderia entrar em tentação de novo. Já do outro lado da cidade, de novo, o relógio vai descarregar. Nessa parte da história, a AU dá a entender que o Ben vai cada vez mais se tornar algo da noite, das sombras, sempre escondido, porque se o relógio ver carne ambulante e determinar que tá na hora de comer, o Ben não pode fazer nada pra parar ele. Dessa vez, o relógio descarrega em uma viela, onde ele encontra uma pessoa batendo em outras. E como o relógio descarregou justo nessa hora, ele fica com medo de apanhar também. Mas diferente disso, a pessoa que tava batendo nas outras oferece ajuda pro Ben, já que ele tava absurdamente magro. Esse cara era o Kevin, todos no cinema. Nessa parte, a gente tem um momento onde os dois se apresentam e mostram as peculiaridades que eles têm. O Kevin mostra seus poderes de absorver materiais e se transformar neles, e o Ben mostra o relógio. Por um momento, o relógio vai até tentar comer da carne do Kevin. O Ben sem querer se transforma em um alien, mas o Kevin consegue lutar com a transformação do Ben. Depois dessa luta dos dois, o relógio descarrega de novo, e o Ben fica ainda mais magro por não estar podendo comer carne. O Kevin sabia que quem o atacou foi o relógio e não o Ben. Com isso, ele carrega o Ben nas costas para procurar ajuda, até se dar de cara com um cartaz que mostrava justamente o Ben. Haviam pessoas que não eram a polícia procurando por ele ainda. Pessoas essas que eram justamente o Max e a Gwen. O Kevin liga pro número do cartaz e é a Gwen quem atende a ligação. Enquanto os dois esperavam pela chegada da Gwen e do Max, o relógio se ativa de novo mesmo com o Ben desmaiado. O relógio faz isso porque ele precisa se alimentar. Dessa vez, o Kevin se esconde, tudo por medo de virar comida. E a criatura da vez acaba entrando em uma casa noturna que tinha ali perto. E todos que estavam lá dentro serviram para saciar a fome do relógio. Obviamente, assim que aquele sofrimento coletivo acabou, o Ben toma conta do seu corpo, e ele estava extremamente nervoso com o que o relógio havia feito ele fazer. Mas agora, ele não estava mais fraco. E é exatamente agora que a Gwen e o Max chegam. Que conveniente. Como o Vomax fazia parte dos encanadores, ele tinha uma pequena noção do que aquilo poderia ser. Não toda a noção, mas um pouquinho dela. Bom, agora no vídeo eu vou falar um trecho que eu esqueci de gravar na época que eu gravei isso tudo que vocês viram. Nesse meio tempo eu já me mudei de casa, então eu vou gravar essa parte nesse cenário aqui, mas ignorem, é só um trecho. É bizarro que dentro de um diálogo e outro, toda vez que o Ben tenta fechar os olhos, uma estranha criatura aparece na sua visão turva. E isso acontece mais especificamente quando ele tá conversando com a Gwen. Ele realmente tá sendo assombrado por uma suposta entidade que vive no relógio. E isso vai se confirmar mais pra frente. Pra entender um pouco mais do relógio, o Max vai levar todos eles pra uma base secreta dele. E lá, depois de muitas tentativas falhas de entender como que aquele relógio funciona, todos eles vão dormir. E depois de muito tentar, o Ben vai conseguir adormecer. E durante o seu sono, ele vai ser visitado pela mesma criatura. Só que dessa vez, ela fala algo com ele. Ben Tennyson, me alimente, ou então eu matarei a todos que você conhece. Me alimente, Ben Tennyson.
Depois dessa fala, essa voz é interrompida por outra. E essa voz que interrompe a entidade diz pro Ben que ele não deve dar ouvidos pra entidade. Ok. Antes de dormir, o Max tinha solicitado a ajuda do Tetrax pra tentar resolver essa questão do relógio. Mas no lugar, o Tetrax mandou o Flame. Segundo o Tetrax, isso aqui seria um bom treino pro Flame. Quando o Flame analisa o relógio, ele sem querer desbloqueia o modo de escolha. Até agora, o Ben apenas se transformava sem querer e ele sequer escolhia o Alien. Mas aparentemente, graças ao Flame, agora a escolha vai ser possível. Como eu citei esse modo de escolha do relógio que foi desbloqueado, é importante citar os outros modos que o relógio tem. Como por exemplo, o modo de recarga, para quando a bateria do relógio acaba. O relógio também possui o seu modo de scanner, que eu acredito que seja para poder escanear o DNA de um outro alien para poder aumentar ainda mais o catálogo do relógio. E claro, o modo ativado e em uso. Sem ter muita ideia do que fazer, o Flame decide levar todos eles pro espaço, para outro planeta. Isso porque o Flame cita conhecer alguém que pode ajudar. Sim, eles acabam indo para Galvan Prime, o planeta de origem dos Galvanianos. Tudo para tentar conseguir respostas sobre o que é esse relógio e como tirar ele. Para quem não sabe, os Galvanianos são da mesma espécie do Massa Cinzenta, e o Massa Cinzenta é da mesma espécie do Asmuth, e o Asmuth projetou o relógio, entendeu? Eu acho interessante que comparando todas as AUs, na minha opinião, essa é a mais rica narrativamente falando. Carnetrix e Chaquetrix, na época que eu cobri, não tinham exatamente uma história. Elas eram bem mais conceitos do que qualquer outra coisa. Essas versões têm conceitos de relógios e de universos, mas não uma história que se desenrola naquelas condições. Mas Bloodtrix tem o seu conceito de relógio e de universo funcionando, diferente dos outros Omnitrix que a gente viu. O Bloodtrix é vivo, mas tem um motivo para isso que até faz sentido. Dentro do relógio Bloodtrix, os DNAs ainda conseguem de certa forma conversar entre si. É como se os seus DNAs já fossem suficiente para que eles conseguissem reviver consciência. E isso faz sentido? Mais ou menos. O único alien capaz de manter consciência somente com seu DNA, até onde eu sei, é o Fantasmático. Em Bloodtrix não é exatamente o Fantasmático o porta-voz. Não é dele o olho do relógio, e nem é dele as vozes que o relógio emite, mas sim de todos os aliens. Deixando bem claro que a entidade que atormenta o Ben e todos os aliens falando através do relógio, como a gente viu com o Vilgax, são coisas diferentes. Até onde se sabe, essas duas manifestações não são a mesma coisa. E bom, como eu citei no ponto da história que a gente tá, a Gwen, o Vomax, o Kevin e o Ben vão pro espaço para tentar achar respostas sobre o Bloodtrix. E sendo sincero, na minha opinião, a história tava maneira até aqui. A partir do momento que eles saem da Terra, na minha humilde opinião, a coisa fica um pouquinho mais arrastada. Mas isso não é de forma alguma culpa do autor. Ele tá fazendo isso aqui pra fãs de Ben 10. Então, para as pessoas que consomem essa história um pouco mais na esportiva, que é o meu caso, ela acaba ficando sem graça, porque ela fica específica demais. Atualmente, o autor transformou isso aqui numa HQ. Se vocês quiserem que eu cubra essa HQ também, comenta bastante. Essa é a única AU do Ben 10 com conteúdo suficiente pra parte 2. Isso na minha opinião. Gente, passem no perfil do criador, que além de ser brasileiro, como eu citei, ele tá fazendo uma HQ dessa AU dentro do próprio TikTok. E eu admiro bastante o esforço dele em tentar focar bem mais numa narrativa do que só num conceito. Não se esqueçam de dar uma passada na loja do canal, os links estão sempre na descrição. Muito obrigado aos membros, e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip, e tchau!